Olá, quinto ano, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma aula em casa de História com o tema A Escravidão dos Indígenas. Pegue seu livro Trilhas, do capítulo 3, das páginas 290 a 294. Vamos lá? Vamos falar como é que foi esse processo nesse período da escravidão dos indígenas, ou seja, com o início da colonização e das atividades agrícolas, os portugueses passaram a explorar ainda mais o trabalho dos indígenas. Assim, muitos nativos foram aprisionados e obrigados a trabalhar como escravizados para os colonos, principalmente em plantação de cana-de-açúcar. Observe aí nessa gravura, que representa os indígenas escravizados sendo vendidos, para comerciantes brancos. Observem aí, eles estão todos nus, não é mesmo? Estão deixando o seu lar, a sua comunidade, não é mesmo? E aí eles estão saindo daquela situação, que eles têm uma vida totalmente diferente dos brancos, dos europeus, para serem escravizados. E aí surgiu as bandeiras de preação. O que foi essa bandeira de preação? Aconteceu em 1554, quando os jesuítas fundaram o Colégio de Plantação de Piratininga, no interior da capitania de São Vicente. E qual era o objetivo? O objetivo era simplesmente catequizar, os indígenas que viviam na região. Vocês sabem que com isso eles teriam um lucro, quanto mais gente catequizado, melhor para eles, não é mesmo? Em torno do colégio tornou-se um povoado que mais tarde deu origem à Vila de São Paulo, ou seja, no final do século XVI, os habitantes dessas vilas organizaram expedições chamadas Bandeiras de Preação, que foram justamente com o objetivo de adentrar os sertões da colônia para capturar indígenas. Então, os membros dessas expedições eram chamados bandeirantes. Então, aí que nós conseguimos descobrir quando é que foi fundada a cidade de São Paulo, por volta de 1711, Então, a pequena vila que era formada em torno do colégio jesuíta foi crescendo e ao longo dos anos se tornou-se a cidade maior que temos aqui no Brasil, que é a cidade de São Paulo. Então, quem eram os bandeirantes, Então, os bandeirantes, eles costumavam percorrer longas distâncias em jornadas que chegavam a durar vários meses, não é mesmo? Os indígenas aprisionados nas bandeiras eram levados às fazendas paulistas ou vendidos aos donos de engenho de açúcar no Nordeste para trabalhar nas condições de escravizado. Então, eu gostaria que vocês observassem essa imagem com bastante atenção, não é mesmo? Observem aí essa litografia que apresenta o aprisionamento dos indígenas por bandeirantes paulistas. Então aí eu pergunto de vocês, de que maneira os indígenas foram representados aí nessa imagem? E os bandeirantes? Então, os indígenas eles foram representados, tendo capturados pelos bandeirantes andando nus, e descalços. E os bandeirantes vestidos, porém descalços e portando armas de fogo. Ou seja, eles estavam capturando, tirando os indígenas do seu conforto, do seu lar, Aí eu pergunto de vocês também, como é possível relacionar as bandeiras de preação à redução da população indígena? Ou seja, como é que a gente relaciona esses bandeirantes, com a redução do povo indígena? Então, os indígenas eles eram tirados à força de sua comunidade, e submetidos a violências de escravidão a lugares desconhecidos, sendo obrigados a abandonar seus costumes e modo de vida, que eles tinham um modo de vida totalmente diferente dos europeus, dos bandeirantes. Então, isso contribuiu para a dizimação dos nativos, não é mesmo? Por quê? Porque havia muitas guerras, havia muitas doenças, muitos viviam em condições precárias, E também os europeus, eles trouxeram, para esses nativos doenças que até então eles não conheciam, não é mesmo? Então, isso aí contribuiu para a dizimação desses nativos. Agora vamos aqui para a página 292.
e vamos falar sobre as missões jesuítas. O que foram essas missões? Bom, as missões eram povoadas, né? Eram povoadas pelos indígenas criados e administrados pelos padres jesuítas no Brasil colônia, que aconteceu entre o século XVI e XVIII. E qual era o principal objetivo? O principal objetivo era capturar, né, e catequizar os índios, né? E aí, quem foram esses jesuítas, né? Quem são os jesuítas? O que são? São os religiosos pertencentes à Campanha de Jesus, né? Com uma instituição ligada à religião católica com caráter missionário, né? Então, os jesuítas, eles acreditavam que a escravização prejudicava o aprendizado do catolicismo pelo indígena. Dessa forma, eles criaram as missões jesuítas, que foram o quê? Aldeamentos isolados, onde os indígenas pudessem ser instruídos sobre as ideias católicas e o modo de vida europeu, sendo obrigados a deixar suas crenças e seus costumes, né? E aí nós temos aqui uma amostra, aqui, uma imagem da ruína da igreja de São Miguel Arcanjo, né? Porque uma das principais missões implantada pelos jesuítas foi o São Miguel Arcanjo, construída em 1735, onde atualmente é o Rio Grande do Sul. As ruínas dessa missão são consideradas atualmente, aluna, como patrimônio cultural brasileiro. Esse reconhecimento busca valorizar a importância histórica de algumas construções e garantir que elas sejam reservadas. Aí eu pergunto aqui, em seu município, há algum patrimônio cultural? E aí, descreva as principais características dessa construção e converse sobre sua importância histórica com os colegas. Então, isso aí é uma resposta pessoal, mas aqui na nossa cidade, Manaus, Amazonas, nós podemos citar como exemplo o Teatro Amazonas, o Mercado Municipal Adolfo Lisboa, o Centro Histórico da cidade de Manaus, dentre outros, né? Então, vocês coloquem aí e discutam na nossa aula via Meet, né, sobre esse patrimônio cultural. E agora nós vamos falar sobre a mão de obra africana, ou seja, como eles perceberam, né, que os índios, né, os indígenas, eles não gostavam, né, de ser escravizados. Eles viviam uma vida livre antes de os europeus chegarem aqui no território brasileiro. Então, mas com o aumento da produção de açúcar no Brasil, os colonos perceberam que precisariam de mais mão de obra. O que é mão de obra? Justamente a mão humana de trabalho, não é mesmo? Então, o que eles fizeram? Eles passaram então a trazer as pessoas da África para trabalhar como escravizados. Desse modo, aí aconteceu o quê? O tráfico dos escravizados, né? Aconteceu a escravidão, né? Tornou-se um grande negócio para a coroa portuguesa, que lucrava com os impostos desse comércio, né? Então, os africanos, eles eram trazidos em navios, né? Em espaços muito pequenos e sem as mínimas condições de higiene. Então, muitos deles não sobreviviam às condições degradantes às quais eles eram submetidos. Quando chegavam ao Brasil, os africanos eram muitas vezes separados de seus familiares para que fossem vendidos no mercado de escravizado. Então, eu gostaria que vocês observassem bem essa imagem, tá? E o que vocês perceberam nessa imagem aí representando a mão de obra africana? Então, o que nós devemos perceber sobre as condições de viagem sobre um navio negreiro? O que vocês imaginam? Bom, a imagem, ela mostra pessoas em situações precárias, né, mesmo, amontoadas e sem conforto algum, né? A gente percebe que as condições de viagem eram desumanas, né? Então, aí veio a escravidão. Vamos falar um pouquinho sobre essa escravidão, que ela foi uma prática adotada por diversos povos ao longo da história. Então, cerca de 2.500 anos atrás, por exemplo, os gregos e os romanos mantinham escravizados que realizavam maior parte dos trabalhos, tanto no campo como na cidade. Embora em menor quantidade, nas sociedades africanas tradicionais, também havia a utilização do trabalho escravo, olha lá, né? Formando geralmente por pessoas aprisionadas em guerra. Nessa sociedade, as condições de vida das pessoas escravizadas podiam ser parecidas com as condições de pessoas livres. Então, alunos, os escravos, além do sofrimento causado a tantas pessoas à escravidão, né,
do comércio de escravizado causou inúmeras mortes, né? Então, aconteceu a destruição de muita sociedade africana, né? Devido a essas guerras, porque eles eram contra a escravidão, né? Então, eles, de uma maneira ou outra, eles tentavam fugir, né? E até que fosse aqui no Brasil, né, decretado pela princesa Isabel, o fim da escravidão. E agora vamos para as atividades. Analise na questão 1, aqui da página 294. Analise as imagens abaixo e faça as atividades que seguem. Temos aqui a letra A, B, C e D. Qual é o tema principal desse conjunto de imagens? Aí você vai ver se é a escravidão dos indígenas, catequização das imagens jesuítas, escravização de africanos. Aí você vai analisar e pedir as imagens que seguem, né? Aí, na questão B, preencha os espaços com a letra A, B, C e D de acordo com a situação que foi representada em cada uma das imagens. Você vai colocar, vai olhar aqui as letras e vai colocar pessoa escravizada trabalhando em canavial. Percebe-se aqui que é a letra B. E assim sucessivamente. Na letra C, escreva nos espaços abaixo as letras referentes às imagens, colocando na ordem correta os acontecimentos apresentados. Então, vocês vão ver aqui como é que foi que aconteceu cada passo e colocar na sequência, tá bom? E assim, alunos, nós terminamos mais uma aula em casa, né? Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.